Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Hoje vai ter um bom dia extra. Muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Dia especial, porque todos os dias são especiais quando nós desejamos, né, que eles o sejam. Começando mais uma quinta-feira, graças a Deus, dia 9 de fevereiro, e nós temos mais uma oportunidade, né, meus amigos, em frente de nós, todos nós, de aproveitarmos ao máximo esse dia, escolhendo ver as belezas que a vida nos traz. Bem, eu queria começar exatamente conversando com você sobre esse assunto, beleza. O que é belo? O que é bonito para você? Há mais ou menos uns 6 meses atrás, eu gravei uma pílula falando a esse respeito, mas eu acho que é importante voltar nesse assunto, principalmente porque tem muita gente nova. O que é beleza, gente? Beleza é um conceito muito relativo, não é verdade? Porque o que é belo em uma cultura não é belo em outra cultura. Uma das coisas mais legais é perceber como tudo é relativo na vida, né? Eu vejo gente brigando para ter razão, porque minha opinião é mais certa baseada em quê? Porque você tem, às vezes, vários pontos de vista que têm razão sobre o mesmo ponto, não é assim? Beleza é a mesma coisa. De repente eu olho para algo lindo e falo, gente, que coisa maravilhosa. Outras pessoas falam, meu Deus, que coisa feia. Porque cada um vai se projetar naquilo que julga, naquilo que avalia. Então isso é muito interessante. A beleza, meus amigos, ela não existe por si só. Ela precisa que você escolha, que você determine que algo vai ser interpretado como sendo belo. Eu sempre gosto de contar uma história, né, de um amigo que ele não gosta de cidades históricas. Eu, por exemplo, amo cidades históricas. Né? Fala assim, gente, eu não gosto daquela velharia, cheiro de mofo, tudo velho. Ai, ai. Eu conversava com ele e dizia, ai, mas é tão bom, a gente respira história, lembra do passado. Ele, não gosto, não gosto de coisa moderna. Então, para ele, cidades históricas são velharias. Bem, para quem gosta de história, você vê beleza. Tá vendo? Tudo é relativo. Eu contei aqui alguns dias atrás a história da Dona Maria Modesto Cravo, que recebeu numa campanha do Quilo 1 quilo de esterco, que foi o que uma mulher acabou dando a ela quando ela falou: olha, se você tiver algo que não puder usar para a gente doar aos pobres, você poderia me doar? Olha que coisa, a mulher deu 1 quilo de esterco. Ao invés dela reagir, o que ela fez? Transformou o esterco em algo belo. Pegou o esterco, cultivou lindas rosas e depois voltou flores, né, para poder devolver a essa senhora. Então, tudo pode ser belo se você quiser que seja belo. Esse poder, gente, que Deus nos deu de transformar qualquer situação difícil, complexa em algo maravilhoso, é um poder que você não pode esquecer que você tem. Porque muitas pessoas se esquecem. Muitos de nós se esquecem que nós somos os responsáveis por criar uma vida mais bela, por fazer da nossa vida algo muito mais bonito de se viver, né? E isso é muito sério. Sabe, às vezes a gente começa com coisas externas para depois evoluir para as coisas internas. Não tem problema, mas faça. Sabe, comece organizando a sua casa, o seu carro, o seu quarto, a sua mesa de trabalho, que às vezes fica aquela bagunça, o pessoal fala, é uma bagunça organizada. Eu sei onde está tudo, sabe, mas está tudo bagunçado. Né? E do ponto de vista da energia, essa bagunça toda não é legal. Então você pode começar trazendo beleza, sabe, para as coisas externas. Sabe, um ambiente limpinho, cheiroso, organizado, ele é inspirador. Você consegue imaginar? De verdade. Você consegue imaginar se Jesus estivesse entre nós, só por ser um ser simples, que ele moraria e bagunçaria toda a sua casa, que desrespeitaria a natureza, que deixaria lixo jogado para os cantos? Esquisito isso, né? Porque não combina. Porque o belo, gente, combina com evolução espiritual. Então não importa se você é rico ou pobre, não importa onde você more, nós podemos trazer o belo ao nosso redor. Né? Nós podemos criar o belo. Uma das experiências lindas que eu vivenciei, eu achei fantástico, foi lá no Mosteiro Zen, Morro da Vargem. Fica lá no Espírito Santo, em Ibiraçu, esse estado que eu amo tanto e com a graça de Deus tudo há de se normalizar. E lá, o nosso abade querido Dágio, ele comentava, eles têm um programa de educação, né, para as crianças. Lá, o mosteiro fica dentro de uma reserva florestal de Mata Atlântica, é lindíssimo, depois procurem na internet. E eles levam crianças, mais de 350 mil crianças de escolas públicas para visitar o mosteiro. Imagina, criançada no meio do banheiro, rodando de um lado para o outro, o que você ia imaginar? Vão sujar, né? Vão rabiscar os banheiros. Nunca teve nada. Porque é tudo tão limpinho, é tudo tão organizado, é simples, mas é tudo tão belo dentro da simplicidade, que aquilo que é feio dentro de cada um de nós não tem coragem de se manifestar. Então, o belo, gente, gera o belo.
Então, quando você externa a sua beleza também de dentro para fora, com um sorriso gostoso, um tom de voz adequado, porque tem gente que tem uma fala estridente, né? Fala gritando. Quando a gente externa de dentro para fora a nossa beleza interior, sabendo escutar com a alma de verdade, não é fingir que ouve o outro, escuta mesmo, olhando no olho do outro quando a gente conversa, né? Aprendendo a colocar as palavras certas para a gente expor as nossas opiniões. Quando você externa a sua beleza interior através do perdão, através da atitude nobre de não espalhar fofoca, de procurar ver o lado bom das outras pessoas, você está criando um ambiente perfumado de energia positiva ao seu redor. E, consequentemente, se torna um ser mais belo, porque tudo que nós pensamos produz energia, e essa energia está ao nosso redor, não se esqueça disso. Né? Nossa atmosfera psíquica depende do padrão vibracional que a gente vive. Então, uma pessoa que vibra no pessimismo, com angústia, fala coisas feias, fala mal dos outros, vive xingando, o padrão vibracional dela é muito baixo. Né? Então, espiritualmente, não é uma pessoa bela, definitivamente. Mas, em contrapartida, pessoas, às vezes, fisicamente, talvez nem sejam belas aos olhos da Terra, mas serão belíssimas aos olhos de Deus. Por quê? Porque tem vibrado numa intensidade de alegria, de bondade, né? Sempre de bom ânimo, procurando ver o lado positivo das coisas. Então, meus amigos, a pílula de hoje pede a você que você crie sua beleza, que você manifeste a beleza interior nas coisas externas que você faça. Que ao interpretar qualquer situação externa como feia, você se lembre que você tem o direito de interpretar como bela, encontrando beleza onde a maioria das pessoas ainda não consegue ver essa beleza. Seja um discípulo do Evangelho. Seja um discípulo dessa mensagem do alto, meus amigos, que é transformadora, que é libertadora, que nos liberta do ser humano que nós não somos, mas que as nossas maias, as ilusões, teimam em insistir que nós somos. Não, você não é os seus problemas, você não é as suas dificuldades, você não é as dificuldades que passam ao seu redor, porque tudo isso são como as nuvens do céu, são passageiras, não se misture a elas. Você é a beleza eterna de um ser criado por Deus para ser feliz, que vai se iluminando à medida que o tempo passa, se libertando de valores, pensamentos e condutas que são inadequadas, para viver num padrão vibracional elevado, de beleza, de amor, de doação, com gratidão. Lembre-se sempre disso, com a gratidão a Deus por tudo aquilo que a gente já tem e gratidão antecipada por tudo de bom que nós vamos ter. Então, que você tenha um dia maravilhosamente belo hoje. Que apenas o belo seja visto através do seu olhar, mesmo quando tudo tentar te levar a acreditar no contrário. Que Deus te ilumine, que todos vocês tenham uma quinta-feira maravilhosa, paz e luz a você e sua família, e que a gente possa ajudar a construir um jardim de beleza na nossa humanidade. É ou não é, meus amigos? Fiquem com Deus então e até breve, até muito breve.